Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. O verbo ser pode admitir um padrão de concordância especial com o sujeito. De acordo com esse padrão, a alternativa inadequada ou incorreta será, primeiro ponto, qual a particularidade do verbo ser? O verbo ser, diferentemente das construções normais, ele pode concordar com o núcleo do sujeito ou com o predicativo. Em alguns casos, ele pode concordar até com um termo elíptico, que pode ser subentendido. Então, vamos analisar isso nas alternativas. Na letra A, nós temos: são 0 horas em São Paulo. Como funciona a concordância do verbo ser em relação a horas, datas e distâncias? O verbo ser, ele concorda com o predicativo. Essa é a regra base. Nessas construções também é interessante dizer que ocorre o quê? Um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito, né? Verbo ser indicando hora, data e distância, sujeito inexistente. Não é o que a questão pergunta, mas é interessante saber. Outro ponto, concordância com o numeral cardinal 0. É feita no singular ou no plural. Perceba que nós temos horas aí no contexto, mas essa concordância está adequada? Não, está incorreta. Por quê? Vamos pensar o seguinte: a partir de 2, a concordância é feita no plural. 2 meninas bonitas. Ou 2 meninas são muito bonitas, quando eu coloco um verbo. Agora, quando eu falo uma menina é bonita. Agora, se eu tenho 0, é lógico pensar o quê? Que a concordância vai ser feita no singular, né? Porque se a partir de 2 para frente nós temos o quê? A concordância no plural e 0 é menor do que 1, a concordância deveria ser feita no singular. O que pode levar ao candidato a confundir a questão é a questão do horas no contexto. Perceba que essa concordância, que não é verbal, mas sim nominal, também está incorreta. Como ficaria a concordância correta, tanto verbal quanto nominal na letra A? É 0 hora em São Paulo. 0 hora, o quê? Meia-noite. Representa meia-noite. Então, o que ocorre? Na letra A, ocorre um erro tanto de concordância verbal quanto de concordância nominal. A questão está falando o quê? De concordância, né? Como o conceito está aberto, não foi falado em concordância verbal ou nominal, nós podemos pensar o quê? Já que as duas estão incorretas, esse é o gabarito, né? Já que ele quer alternativa com a concordância incorreta. Então, o gabarito já é letra A, né? Mas vamos analisar as outras alternativas, já que elas contêm nuances interessantes do verbo ser. Na letra B nós temos: os Lusíadas são uma obra-prima. O que acontece? É sabido por nós que quando nós temos um sujeito formado por nomes que são usados no plural, a concordância ela depende de um determinante, de um artigo anteposto. Por exemplo, Estados Unidos e Minas Gerais são 2 exemplos de topônimos, ou seja, nome de lugar. Quando eu digo Estados Unidos é importante, a concordância está correta. Por quê? Porque eu não tenho nenhum determinante. É como se ele estivesse sendo colocado como genérico, né? Estados Unidos é importante. Agora, com o incremento do artigo, como fica? Os Estados Unidos são. Então, você coloca nesse contexto, é facilmente perceptível que tem um artigo flexionado em número, verbo no plural. Não tem um artigo, verbo no singular, né? Muito simples de entender. Agora, em relação a obras literárias, nós temos uma particularidade. Por quê? Porque o verbo ele pode ficar no singular ou no plural. É possível falar os Lusíadas é ou os Lusíadas são. Aí está expresso o quê? Os Lusíadas são. Mas essa concordância facultativa só ocorre quando? Quando nós temos o artigo definido flexionado em número, como está explícito aí, os Lusíadas. Se fosse só os Lusíadas, só haveria uma possibilidade de concordância. Então, quando nós temos o artigo e o nome da obra, a concordância pode ser feita tanto no singular quanto no plural, porque nós podemos subentender o quê? Obra no contexto. A obra Lusíadas é. Claro que no contexto há uma obra-prima aí, então vai gerar uma redundância, né? Mas em outros contextos é possível subentender. Então, nesse caso, o que deve ficar claro é que a concordância aí é facultativa, singular ou plural está correto, né? Então, vamos à letra C. Na letra C, 24 horas é o prazo de entrega dos documentos. Bem simples, né? O prazo de entrega dos documentos é 24 horas, ou é de 24 horas. Não há muito o que falar na letra C, né? Uma concordância padrão. Não gera muita confusão.
Na letra D e também na letra E, nós temos um caso interessantíssimo. No que consiste? Quando nós temos tudo, nada, isto, isso ou aquilo, esses dois pronomes indefinidos e esses três pronomes demonstrativos, como sujeitos do período, o que acontece? A concordância ela pode ser feita com sujeito ou com predicativo. Claro que nessas construções nós devemos ter um predicado nominal. Analisando a letra D, tudo eram lembranças. O que aconteceu? Aí a concordância foi feita com predicativo, né? Tudo eram lembranças. Está correta? Corretíssima. E na letra E, tudo é flores. A concordância foi feita com o pronome substantivo indefinido tudo, né? Tudo é flores. Então, quando eu tenho tudo, nada, isso, isto ou aquilo, o que acontece? A concordância ela pode ser feita com o núcleo do sujeito, no caso no singular, ou pode ser feita com o quê? Com o predicativo, se estiver flexionado em número, no plural. Lembrando que, se nós temos o sujeito e o predicativo no singular, o que vai acontecer? A concordância só vai poder ser feita no singular. Então, quando você for pensar em singular ou plural, você tem que concordar com um ou com outro. Se o predicativo estiver no singular, aí só o singular deve ser aplicado, né? Então, o gabarito aí da questão, letra A, né? Por quê? A concordância deveria ser efetuada no singular. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.